Boa noite, pessoal. Vamos dar início à nossa aula, né? Boa Nossa noite. aula sobre o tema educação hoje, que vai englobar, como eu expliquei nas outras aulas, aí o pessoal do Básico 1, certo? Segunda-feira a gente teve um probleminha e não teve como ter aula. Então, hoje o pessoal do Básico 1 está participando aqui das turmas do Básico 2, já que é um aulão de revisão de sinais. A gente vai trabalhar os sinais de escola, de algumas profissões e alguns contextos envolvendo a questão da educação, ensino, estabelecimento e por aí vai. E também é interessante que vocês, se algum sinal passar direto ou foi esquecido, vocês falarem no final, ó, professora, queria o nome de tal curso, o nome de tal atividade escolar, coisa do tipo. Aí a gente vai ter essa abertura no final para as dúvidas e para os sinais que vocês têm interesse em aprender, certo? Deixa eu ver aqui. Então, aí a gente vai começar com os sinais básicos dos materiais escolares, né? Algo bem simples, o pessoal do Básico 2 já viu. Você tá aqui. E a gente vai trabalhar eles agora. Talvez não tenha todos aqui e também vocês tenham aí uma atenção, um cantinho para anotar. Alguns sinais são bem diferentes e assim, eu não encontro sinais aqui, sinais parecidos com os utilizados aqui, mas como eu expliquei, isso é normal na Libras, o que é o sotaque na Libras é o regionalismo. Então, alguns locais vai ter um sinal, aqui vai ter outro, ou se acostumaram a utilizar outro tipo de sinal aqui. Então, aí a gente vai começar com apagador. Apagador faz como se estivesse segurando o apagador e apaga. Apagador. Bem simples. Ele, na verdade, ele é um classificador, né? O pessoal do Básico 2 sabe que o classificador é uma miniaturização do sinal, ou é quando a gente usa o formato do objeto para interpretar o sinal, certo? A gente utiliza um tipo de classificador icônico. Então, aí, ó, mochila, mochila, apontador, apontador, girando o dedo, certo, pessoal? Como se estivesse apontando mesmo aqui na pontinha, parada assim, é coxinha, coxinha de galinha. Então, gira o lápis para ser apontador. Armário, armário, abrir a porta do armário. Caderno, caderno é passando. Algumas pessoas fazem caderno assim, mas isso aqui é livro. Caderno é passando as folhas, certo? Caderno. Lápis. Lápis é esse sinal aqui como se fosse de dinheiro. Aqui no canto da boca. Lápis. Certo? Aí, cadeira. No caso, na escola a gente fala banca, né? Cadeira. Computador. Computador você faz assim, como se fosse dois ganchinhos com o dedo. Palma da mão para frente e gira para fora. Uma mão contrária à outra. Computador. Computador. Isso é computador em geral, mas a gente utiliza mais ele para o computador de mesa, certo? O computador CPU, tela. Se for um notebook, geralmente eles fazem o sinal de computador e faz isso aqui, ó, o classificador de computador, certo? Abre a mão assim, ó, como se estivesse abrindo um notebook, certo? Aí tem borracha, faz um classificador como se estivesse apagando na palma da mão. Pincel, dois dedos assim, ó, número 2 coladinho e pinta a palma da mão. Pincel. Lápis de cor. Pega lá o sinal do lápis, ó. Lápis e cor. Aí ele tá fazendo cor só com os dois dedos. Já que é uma apostila do sul, cor lá é só com dois dedos. Aqui pra gente é com a mão toda, cor. Então, lápis de cor. Cola, cola.
Cola é como se você pegasse a cola e passasse no dedo e colasse os dedos para cola. Cola o objeto e cola de colar, não cola de fila, né? A gente fala, colou na prova, não é. Cola de colar, cola o verbo, colar, e fila é outra coisa. Já que é contexto escolar, então a gente também tem que aprender. Fila, para o surdo, é aqui, ó. O braço faz esse sinal aqui, ó. Como se estivesse chutando uma bolinha de gude. E aqui do cotovelo, joga aqui para fora, ó. Fila, isso aqui é fila. Cola, certo? Que é como se tivesse apoiado na banca, como se passa cola naturalmente. Então, cola. Você está aqui pendurado na banca, você pega o papelzinho e dá a cola para o colega do lado ou atrás. Então, cola. Ou assim, no cotovelo, ou aqui por baixo da mão, assim, ó. Cola. Cola de fila, certo? Aí, pasta. Pasta, certo? Aqui a pasta, ó, faz um biquinho para cima com a mão e coloca o papel dentro. Pasta, certo? Aí, tesoura. Tesoura também é um classificador. Caneta. Caneta, o bonequinho aí tá fazendo essa caneta aqui, escrevendo. A caneta que a gente utiliza, isso aqui pra gente é escrever, certo? Tipo, escrever no quadro, escrever no papel. Caneta é que nem tem no livro ilustrado que eu vou mostrar daqui a pouco. Caneta pra gente é assim, ó. Caneta, mexendo só o dedão, certo, gente? Não encoste o dedão aqui, pelo amor de Deus, não. Aqui é afastado, o dedo bem afastado. O dedo mindinho como se fosse uma caneta daquelas automáticas de apertar. O que tu quer? Puxa. Me perdi. Tô na caneta, né? Pronto, caneta. Aqui, ó, como se fosse a caneta automática. Aperta aqui a parte de cima, certo? Aí também tem outra caneta, mas agora eu não tô lembrando. Tem essa caneta e tem outra. E essa aqui, ó. A caneta Bic de tampinha, assim. Assim, viu, gente? Abre e fecha, porque caneta, eu não posso interromper a gravação, senão vai ficar partido quando for enviar para vocês. Caneta é um termo meio pejorativo, digamos assim. É como se ele fosse um homônimo quase perfeito para alguns sinais, que eu não posso dizer aqui por conta de gravar. Mas você abre e fecha, certo? Para caneta Bic. E aqui faz com os dedos bem afastados, certo? Não colhe o dedo, nem arraste o dedo, os dois dedos aqui da tampinha no dedo indicador, certo? Porque para o surdo é um sinal meio que pejorativo. Quando eu terminar a gravação, quem quiser, tiver curiosidade para saber o que é, pergunta, certo? Então, pronto, ó, caneta aí, caneta. Aí, régua, régua. O sinal de régua é o mesmo sinal do curso de arquitetura, certo? Esse sinal aqui da régua, ó, é o sinal do curso de arquitetura. Dicionário, livro, faz o sinal de livro, e a letra D, aqui, ó, da ponta do dedo até o fim da mão. Dicionário, certo? Aí, grampeador, faz como se estivesse segurando o grampeador para grampear. Aí você, ó, grampeia. Aí tanto faz o lado. Desse lado, ele vai entender que é grampeador. Geralmente ele chega pra gente e pede só assim mesmo. Fazer esse sinal aqui com a mão é grampeador também. Clipes. Clipes. Fita adesiva. Palma da mão. É porque o sinal de papel, gente, é esse aqui, ó.
Letra L, bate na palma da mão. Papel. Então, essa configuração aqui, para várias coisas de material escolar, ela sempre vai aparecer por conta de ser o sinal de papel. Então, ó, fita adesiva, polegar, arrasta na palma da mão para baixo. Fita adesiva. Aí a gente vai ter as disciplinas, certo? Com a fonte aí de Hélio Fonseca. Hélio Fonseca, para quem tem curiosidade, ele é um dos intérpretes mais conhecidos do país, assim, de luta pela universidade, de aparecer em televisão, digamos assim, ele é bem pioneiro. Quem quiser ver o trabalho dele, ele é o intérprete do Roda Viva, da TV Cultura, e também trabalha na TV Brasil, Senado, essas coisas. Então, esses sinais aí, a maioria, eles são de Brasília, mas muitos são parecidos com os sinais daqui. Então, o que foi que eu fiz, para não ficar uma confusão muito grande, porque os dois sinais servem. Se eu receber um surdo de Brasília, eu vou ter que saber falar com ele, eu vou ter que entender o sinal dele, assim como ele vai ter que entender os sinais dos surdos daqui, certo? Então, alguns sinais vão acabar sendo diferentes das disciplinas que a gente utiliza aqui em Pernambuco. A menina também que aparece na foto, ela também é intérprete no Roda Viva. Então, aí, ó, artes, a disciplina artes, ela tá fazendo aí assim, ó, que é o sinal de pintar, pintura. Então, artes, ela é uma disciplina que a gente não tem só esse termo, acaba tendo vários, por conta dessa questão da regionalidade. Então, alguns fazem arte, pintura, os surdos aqui também fazem essa mistura com a disciplina de arte, certo? Alguns fazem pintando, alguns fazem arte desenhando a disciplina, e alguns fazem arte assim, ó, letra A, e faz esse movimento aqui como se fosse um S, bem grande, que é uma referência a esculturas, certo? Então, eles fazem artes assim. Eu já vi o surdo também fazer artes assim, artes. A letra A na palma da mão. Então, artes é um troço abrangente. Cada surdo tem um surdo diferente para a disciplina de artes, certo? Mas aqui o mais utilizado é esse aqui, ó, a letra A, e faz esse S aqui no A, esse S bem grande. O sinal de disciplina, tem aqui em cima, não falei, ó, é esse sinal aqui, ó. Palma da mão embaixo fechado, punho, e aqui em cima aberto, e bate. 2 vezes ou uma vez, disciplina. Aí, astronomia para cima, tá, gente? Que se for assim para frente, é engenheiro, a profissão. Então, para cima, astronomia ou astrônomo, como se estivesse olhando na luneta. Aí tem o biólogo. Aqui não aparece. Aí tem o biólogo. Ó, biólogo, ele tá fazendo isso aqui, ó. Certo? Só que aqui o sinal de biologia, esse aqui é o sinal do pesquisador biólogo, assim, uma pesquisa, então a gente vai fazer isso aqui. Mas biologia, biólogo, aqui em Recife é assim, ó, 2 letras B. Quando a apostila em PDF para vocês, vocês vão ter o negocinho, a letrinha certa. E como eu botei em outro computador, o meu leitor de Libras, ele não entendeu o que era o sinal e colocou essas mãozinhas aqui, que não são essas, certo? Ele trocou devido à fonte. Então, olha só, biologia aqui a gente utiliza para disciplina biologia, a ciência, não utiliza isso aqui. Eu esqueci o nome do aparelho, certo? Para olhar assim que ela tá fazendo aí o sinal. Aqui a gente faz assim, ó, 2 letras B, uma palma da mão virada para outra, uma sobe e outra desce, certo? Em representação ao DNA. Mas esse não é o sinal de DNA, não, tá, gente? É o sinal de biologia. É por conta do movimento do sinal DNA.
Puxando aqui um contexto, já que a gente está falando de educação. Olha aí, biologia, certo? Sinal de DNA é esse aqui, ó. Coloca o número 2, um virado para você, outro para frente. E aí você troca, ó, colado e abre, girando, certo? Isso aqui é DNA ou genética. Então, a partir desse desenho do DNA, da biologia, os estudos aqui trazem esse sinal aqui para biologia, duas letras B, subindo com esse movimento aqui, ó, de girar. Então, biologia. Aí, ciências. Ciências, ela tá fazendo esse sinal aqui, ó. Esse sinal aqui é em referência ao pensador. Se eu não me engano, é Sócrates ou Aristóteles. Que ele tem uma foto assim, que identifica o pensador, as ciências em geral. Mas isso aqui a gente não utiliza aqui no Nordeste. Digamos assim, os sinais que eu conheço mais são de Nordeste. E a gente não usa esse sinal para ciências. A disciplina ciências aqui é isso aqui, ó. Aí tem, ó, biologia, duas letras B. Ciência, letra C. E faz o C cedilha. Para não confundir, como eu disse, você tem que entrar no contexto. Você vai falar disciplina. Você vai falar disciplina e ciências. Disciplina, biologia, certo? Que, por exemplo, pode ser o profissional biólogo. Aí, educação física. Faz dois punhos aqui, ó, fechado. E gira para fora. Duas vezes. Educação física, academia, exercício, certo? É tudo o mesmo sinal, certo? Disciplina, educação física. Para identificar, coloca a palavra disciplina e educação física depois. Aí a mãozinha nada a ver. E pulou a parte de matemática e português. Acontece. Português, matemática, história e geografia, né? Que não tem aí. Ó. Português. Faz assim um C. E aqui, ó. Na parte de cima do tórax, acima do peito, faz duas batidinhas para baixo. Português. Certo? Não desça, porque se descer para surdos mais velhos, descendo assim, ó, passou direto aqui da altura dos peitos para baixo, né? Passou disso aqui é menstruação. Exceto que hoje os surdos, as surdas mais jovens não utilizam mais esse sinal para menstruação. Pegaram o sinal do sul e trouxeram para cá. Então, português ó, aqui em cima. Para quem quer saber como é menstruação aqui é o dedão e passa aqui embaixo do queixo, certo? Daqui, da parte de cima do pescoço até o queixo. Isso aqui hoje é menstruação, mas antigamente algumas surdas ainda utilizam esse sinal parecendo português, só que descendo, certo? Português. A outra disciplina, matemática. Bate duas vezes a mão aberta, bate duas vezes aqui em cima, certo? Matemática. Física. Dedo indicador e a outra mão, ó. Fecha os dedos aqui na ponta do dedo indicador. Ó. Mão aberta, fecha. Física. Certo? Química. Faz duas letras Y, duas canetas. Pronto, duas canetas. E gira um e gira o outro. Certo? Química. Que é o mesmo sinal de laboratório. Certo? Química. Aí, para não trocar, como eu disse, vai depender do contexto. Para o surdo compreender, certo? Então,
apaguei, não foi? Pronto, então, aí vai fazer, ó, disciplina química. História, número 2, aqui na lateral da testa. História. Certo? História. História, lembrar, são o mesmo sinal. Certo? Em alguns locais, história, o surdo faz isso aqui, ó. Porque isso aqui é o sinal de lá atrás, passado, entendeu? Contando o passado. Então, veio lá de trás, vai mexendo o dedo aqui, ó. E para aqui na palma da mão, como se fosse hoje. História, certo? Mas a disciplina é só isso aqui, ó. Arrasta aqui na testa. Geografia. Geografia. O G e gira. Geografia ou esse sinal aqui, ó, que é o sinal de terra, certo? Sinal de mundo. Sendo que, dependendo do contexto, quando a gente tá dando aula de geografia, para quem não sabe aqui, eu sou professora de geografia, quando a gente faz isso aqui, alguns estudos entendem como mundo e acaba confundindo o contexto da coisa. Então, a gente separa e faz a disciplina com o G mesmo, é o preferível, certo? Para geografia. Sociologia. Dedo indicador, letra S e gira. E de trás do dedo para frente. Ou duas letras S, certo? Aqui, ó, palma da mão para frente e faz um círculo e bota a palma da mão para trás. Sociologia. Filosofia. Toca aqui com o indicador na lateral da testa e joga para frente, ó, com esse movimento aqui, ó. Também é o sinal de sonhar, mas é o sinal de filosofar. Filosofar, refletir. Então, ó, filosofia. Alguns surdos, para indicar, para não misturar, devido ao sinal ser o mesmo para sonhar, filosofar, pensar, refletir, para não misturar, eles fazem isso aqui, ó. Pega um F, começa com F. Começa com F aqui na testa, F, dedão na frente, certo? E empurra para frente. Para filosofia, a disciplina. Arte, astronomia, biologia, ciência, educação física, história, geografia, ciências, sociologia, física, química, pronto. Já foram todas as disciplinas, certo? Aí, alguns cargos relacionados à educação, à escola. Aí, cargos vai ser, ó, trabalhador, certo? O sinal que ela está fazendo é o sinal de trabalho para cargo, certo? Mas pode ser também esse sinal aqui, ó. Isso aqui é o sinal de profissional ou profissões, certo? Hoje em dia existe um sinal mais atual para profissional, que eu não vou sair abrindo aqui o dicionário, porque como eu disse para vocês, tem esse dicionário aqui, este pequeno dicionário, chamado Capovilla, certo? Que é o nome do principal autor do projeto. São 3 livros, ele hoje é o que tem de mais atual em sinais no Brasil, certo? Então, aqui no dicionário Capovilla, ele vai trazer cargos, né? Cargos, no caso, profissão, assim, ó. Ele vai falar de profissão, assim. O dedão aqui no dorso da mão, para profissão. Então, alguns fazem assim: profissão, profissional ou profissional. Sinal de pessoa e esse sinal aqui de profissional, certo? É um sinal mais atual para profissões. Mas vocês vão ver alguns intérpretes e alguns surdos fazendo ainda esse sinal aqui, porque ele é mais conhecido há mais tempo, certo? Do que esse. Aí tem o coordenador. Coordenador tem 2 sinais. Ou esse aqui, letra C, de um lado para o outro aqui,
acima da altura do peito, coordenador, ou CD. CD, para coordenador, certo? Coordenador. Aí algumas pessoas me perguntaram sobre coordenador e supervisor. É a mesma coisa. Agora, algumas pessoas fazem para supervisor esse sinal aqui, ó, que é o sinal de vigia, é o mesmo sinal. Mas é porque, no caso, o supervisor é aquele que supervisiona a área e tal, mas algumas escolas, elas ou tem só o supervisor, ou tem só o coordenador. Não é mais tão comum a figura do supervisor escolar. Então, fica só o coordenador mesmo. CD. Aí vem o diretor. Ó, diretor tem esse sinal aqui para baixo, tá, gente? E para cima é Deus. Certo? Então, ó, desceu aqui, diretor. Ou esse sinal aqui, ó, letra R, não é letra D, letra R e puxa um pouquinho para frente da testa para diretor. Certo? Em alguns locais, as pessoas chamam o diretor, mesmo sendo escolar, de chefe. Chefe é assim, ó, letra C, e bate aqui na palma da mão. Chefe. Então, pode ser, ó, diretor, diretor ou chefe, certo? Vai variar. O mais utilizado aqui é esse aqui com a letra R, certo? Para diretor. Por que não é DR? Porque em alguns lugares DR, assim, é doutor. Aí tem equipe de limpeza, grupo de limpeza, que algumas escolas chamam de SG, grupo e o sinal de limpeza, de varrer. O inspetor, coloco letra V e dou 2 batidinhas assim para o lado. Inspetor. Aí tem aí, ó, interlocutor. No caso, ela tá falando aí interlocutor, aí ele tá fazendo esse sinal aqui, ó. Na verdade, é porque lá no sul, no começo, não chamavam intérprete de Libras. Na escola, chamavam a gente de interlocutor de linguagem de sinal. Lá no passado longínquo. Aí, no caso, em algumas cidades, como Brasília, por exemplo, eles continuaram chamando de o intérprete de Libras de interlocutor. Em alguns casos, o intérprete de Libras realmente ele é só um interlocutor, porque, por exemplo, quando colocam o intérprete de Libras no ensino fundamental, geralmente o surdo não sabe Libras ainda, então a gente só faz interlocução mesmo. Não, acaba não fazendo uma comunicação de tradução, como a gente faz no ensino fundamental 2, médio, na faculdade para alunos que já sabem. Mas é, no caso, o mesmo sinal. Só que é o sinal de intérprete de Libras, no caso. Só que aí tem que fazer assim, gira para um lado, gira para o outro, e o sinal de Libras. Então, intérprete. Aí não confunda, ó. Intérprete, palma da mão. Palma da mão. Com palma da mão, e dorso e palma da mão. Intérprete, tradutor. Com 2 dedos. Então, geralmente, a maioria dos intérpretes é intérprete e tradutor de Libras. Mas alguns só são intérprete de Libras, certo? Vai variar aí da profissão dele e também da nomenclatura do cargo, certo? Alguns cargos são de tradutor e intérprete, outros são só de intérprete. Aí, merendeiro ou cozinheiro e professor, letra P, de um lado para o outro. P de um lado para o outro, para professor. E secretário. Secretário, certo? O mesmo sinal de secretaria. Aí, se eu quero falar com o secretário, falar pessoa, secretário. Se eu quero um documento, eu vou, ó, vou à secretaria. Alguns surdos, para mudar um pouco essa questão entre a secretaria e o secretário, eles vão fazer secretário na lateral
e secretaria para frente. Vai fazer assim, ó, para frente, para diferenciar as profissões. Caso alguém aí tenha curiosidade de saber por que é tradutor, intérprete e o outro é intérprete, existe uma diferença na função de interpretar e traduzir. A interpretação está mais ligada a interpretar o texto, de português para Libras, de para português, de inglês para português, português para inglês. Só interpretar é só eu ir fazendo a interpretação. Eu escuto e eu interpreto, certo? Eu passo da língua fonte para a língua alvo de quem está me assistindo. A tradução, ela está mais ligada à questão da escrita e da leitura. Se eu pegar um vídeo de um surdo, ele falando, e eu escrever, eu estou num processo de tradução, de interpretação também, mas de tradução, porque eu fiz uma parte escrita, certo? Na Libra a gente faz mais ou menos esse conceito para a questão da tradução, é quando a gente faz a parte escrita, ou passar do português escrito para Libras, no caso, Libras escrita ou a Libras interpretada. Aí é um processo de tradução, certo? Aí a gente tem alguns espaços, certo, da escola. Então aí, ó, banheiro, fazer esse sinal aqui, se fosse um chifrinho, aqui no antebraço, banheiro, certo? Aí, ó, aqui a gente faz mais assim, ó, uma vez só, banheiro, duas vezes, xixi, certo? E também tem banheiro, que é esse banheiro aqui, ó. Esse banheiro aqui, letra B, e dá uma giradinha. A maioria dos estudos aqui de Recife, pessoal do básico 1, não utiliza a questão de banheiro assim. Eles fazem isso aqui mais para xixi, no caso, xixi, cocô. Cocô tem outro sinal, tá? Aí ele vai fazer esse sinal. Então, ele não usa por conta disso, por ser o mesmo sinal de xixi. Ele vai acabar utilizando mais esse aqui, ó, para banheiro. O surdo daqui. Raramente ele utiliza esse sinal aqui no braço. Biblioteca, livro, ó, livro, e abre a mão para o lado, dando uma ideia de prateleira, certo? Então, abre aqui e segue. Tem alguém com o microfone? Tem alguém com o microfone aberto? Sim, professora, por favor, como é o sinal de cocô? Porque na escola que eu trabalho tem crianças surdas. Eu acho interessante saber. Ó, cocô, a mão fechada aqui, ó. E arrasta daqui de cima do peito até embaixo. Para cocô. Xixi, cocô. Certo? Pronto. Aí agora, biblioteca. Biblioteca, livro. E arrasta aqui para o lado. Aí tem surdo que faz assim, tem surdo que faz assim, tem surdo que faz assim. Vai variar do surdo. É o sotaque dele, mas todos os sinais estão certos, certo? Livro e a ideia de prateleira. Coordenação, sala, ou sala, certo? Tem dois sinais para salas. Sala de coordenação, certo? Diretoria, sala do diretor ou do diretor. Lanchonete. Ela faz lanchonete aí o sinal de sanduíche, certo? Tem esse sinal, não está errado. Como eu disse, não existe sinal errado. Existe sinal regionalizado. Então, ó, tem o sinal de hambúrguer, esse sinal aqui de sanduíche, ou esse aqui, ó, L e L. Como eu ensinei lá nos estabelecimentos, certo? L de um lado para o outro, lanchonete, se for B, é bar, se for R, restaurante, certo? Todos são locais de alimentação e, no caso, a locação é a mesma, o movimento é o mesmo, só vai mudar a configuração de mão, que é a letra, certo? Então, lanchonete, L de um lado para o outro, assim como lanche, certo? A hora do lanche, falar para a criançada, então é a hora do lanche, ou hora do intervalo, certo?
Eu acho que vai ter intervalo aí, dos slides, intervalo, ele ou é assim, porque geralmente nas escolas a gente tem 5 aulas. E no meio das 5 aulas, a gente tem um intervalo. Então, ó, intervalo para o lanche ou intervalo, letra I, aqui na altura do peito também. Intervalo para o lanche. Aí, quadra. Ela faz um sinal muito complexo para quadra. Ela tá fazendo esse sinal aqui, ó. Como se fosse 2 arcozinhos aqui com a mão, ó. E batendo. Quadra. Mas aqui os SUS utilizam mais assim, ó. O risco que tem na quadra, o quadrado e as barras de jogar, no caso, jogar basquete. Ou quadra e as barras de jogar futebol. Certo? Aí, sala em geral, sala de aula, como eu já disse, ó, um quadrado. Faz assim na lateral e faz assim na sua frente, certo? A palma da mão virada para mim, as 2 palmas. E uma palma da mão virada para a outra, certo? De uma para outra. Ou faz o quadrado. Só que aí contextualiza para não parecer com quadra de esportes. Alguns estudos também utilizam quadras, se for quadra coberta, eles vão fazer isso aqui, ó. Assim e assim, certo? Vão classificar o quadrado e a cobertura da quadra, certo? Aí, sala de informática, sala de computador, certo? Alguns estudos fazem sala e fazem esse sinal aqui, ó, ou esse, que é o sinal de internet, certo? Internet, navegador, gira aqui no braço, com a bolinha aqui, ó, um O e gira. Aí eles podem fazer sala de internet, certo? Mas é geralmente sala de computador para sala de informática. Sala de vídeo, certo? Secretaria, sala de secretaria, ou só secretaria assim para frente, como eu falei. Aí os contextos que eu falei, alguns contextos de escola. Aí ela tá fazendo um intervalo, ela fez esse sinal aqui das 5 aulas e essa parte aqui do meio que é o intervalo. Esse jeito aqui, ele fica mais, digamos assim, lúdico, interpretativo, principalmente para a criança, certo? Criança do ensino fundamental, que está aprendendo a Libras agora. Então, ela consegue compreender mais, porque aí ela vai identificar as 5 aulas, as 5 primeiras aulas e as 2 últimas aulas, para intervalo, né? Que fica entre eles. Ou intervalo, como eu falei, a letra I aqui. Os surdos mais velhos, aqui, eles utilizam esse sinal aqui para intervalo. E alguns outros surdos vão chamar intervalo de lanche ou de brincar. Brincar, 2 letras Y, gira um dedo mindinho em volta do outro, certo? Para brincar. Aí, gramática. Professora, Sim. desculpe, atrapalhar. Como é que teria outro, agora eu esqueci a palavrinha, símbolo não. Sinal. Tem outra forma de falar sinal, de falar brincar? Ou é Não. só esse É mesmo, só na esse. forma Y? Brincar é só esse. Tá. Só conheço esse sinal. De todos os dicionários, eu só vi esse sinal. Para brincar. Nesse, Brincar, brinquedo. nesse caso, os parâmetros, esse sinal de brincar, num dos 4 parâmetros, ele está no parâmetro mínimo ou não? Como assim? Se eu utilizo esse sinal de brincar, quero fazer uma comparação com os pares mínimos, ele se encaixa ou não? No caso do pares mínimos na Libras, porque assim, os Sim. parâmetros na Libras, eles são configuração de mão, ponto de articulação, expressão e orientação.
Sim, isso mesmo. Aí, no caso, brincar, ele é o mesmo brincar para tudo. Brincar o verbo, ir brincar, horário de brincar, brincadeira, brinquedo, é tudo o mesmo sinal. Ele não tem um conectivo, um classificador, algo do tipo que identifique ele. É só esse sinal. No caso, não é icônico, ele é arbitrário, sem relação com o sinal. Ok, então. Certo. Um detalhe. Estava em brincar. Não, estava em produção textual. Produção textual. Falar para um aluno, produção textual é escrever um texto. Um texto. Letra T. Certo? Alguns surdos não compreendem o contexto de produção textual. Então, a gente tem que dar uma incrementada. Em vez de fazer só escrever um texto, a gente faz assim: pensar, escrever texto. Ou pensar, escrever texto e próprio, letra P aqui na palma da mão. Porque muitos surdos ligam a escrita meramente à cópia, principalmente nas séries iniciais, certo? Então, a gente, às vezes, tem que fazer isso para que eles entendam que uma produção textual, no caso, uma redação, sinal de redação, ó, letra R e desce, certo? Arrasta aqui na mão. Redação, certo? Ou redação. Sinal de escrevendo até embaixo da mão, certo? Então, redação. Aí, se eu quero que ele faça uma produção textual, escrever um texto pensado, né? A opinião dele. Aí, No caso, a gramática. mão é em formato de T. A mão em formato de quê? De T. A folha, o desenho da folha, A o folha sinal e da o T folha de e o T. texto. O T de Ok. texto. Aí, gramática. Gramática, ela tem dois sinais, certo? Gramática, assim, duas letras G e abre, assim como se estivesse fazendo um churrasco. Só que aí, ó, duas letras G, abre, gramática ou gramática. Letra G aqui na altura do peito, para gramática. Certo? Os surdos adoram, para dizer o contrário, detestam. Surdo para entender gramática é um processo. Se alguém aqui for professor de língua portuguesa e um dia pegar um aluno surdo, tenha compaixão e se ele tiver um acompanhamento de instrutor e intérprete, trabalhe junto com ele. Para quem está entrando agora no mundo da Libras e não tem relação com surdo, não conhece surdos, preste atenção que o surdo, principalmente na língua portuguesa, quem é professor primário, o surdo não vai compreender muito bem. As regras da língua portuguesa, elas são diferentes das regras da Libras e do formato de fala dos surdos, certo? O surdo, ele compreende a língua portuguesa através da Libras. É como a gente quando vai aprender uma língua estrangeira, né? Quando a gente vai aprender inglês, alemão, a gente percebe que a estrutura, ela é diferenciada e a gramática também. Isso também acontece na Libras. Na gramática da língua portuguesa, muitas coisas não fazem sentido, perdão, para o surdo. Como, por exemplo, acentuação, sílaba tônica, próclise, mesóclise, ênclise, e diversos contextos da língua portuguesa, como, por exemplo, conjugação verbal, eles não conseguem compreender. Então, a gente vai ter que trabalhar isso junto com o intérprete e junto com a Libras. Ou ele vai demorar muito mais para aprender, principalmente a leitura e as regras da língua portuguesa, certo? Por conta desse critério de não compreender a estrutura da gramática. A nossa gramática ela é muito ligada à fonologia, à mudança das palavras. Então, a questão da diferenciação é essa. Lembrando que a gramática, ela pode ser aprendida pelo surdo. Quando a gente pensa em surdo aprender língua portuguesa, a gente não pode utilizar a mesma metodologia que utiliza para um ouvinte. Nós aprendemos português através da audição. O surdo aprende através da visualização. Então, eu tenho que incrementar a minha parte escrita. Então, se eu estou trabalhando verbo, por exemplo, quando eu vou trabalhar presente, o pretérito, o futuro, eu tenho que mostrar para ele que verbo é mudança no final da palavra, certo? Da conjugação.
O surdo não faz conjugação verbal, como eu expliquei lá no começo do curso. O surdo, ele trabalha com todas as palavras no infinitivo. Quando a gente recebe uma redação de um surdo que está começando a escrever o português, não que seja impossível receber uma redação de um surdo que esteja bem escrito no português, né? Quem é aqui do Básico 2 teve um dia de aula que veio a neta de um casal, Gracinha, e Maria das Graças, ela escreve muito bem, porque ela teve um acompanhamento desde a infância para aprender a língua portuguesa, certo? Se o aluno chega para mim, por exemplo, já no segundo, terceiro ano, eu tenho que arranjar essas estratégias para que ele consiga compreender essa forma de escrita da gramática da língua portuguesa. Mas isso aí é um curso extenso, é uma disciplina de faculdade para saber como fazer para ensinar o surdo a escrever perfeitamente o português. Então, quando a gente recebe alguns textos escritos de uma forma meio estranha, digamos assim, as colocações verbais, as formas de escrever, e a gente vê que é de um surdo, ele está escrevendo na forma que ele fala, certo? Que é muito parecido com a ordem de escrita da língua inglesa, né? Onde ele primeiro coloca o sujeito, depois o verbo e depois o objeto em que se está incidindo esse verbo. Então, ele vai quase sempre utilizar a mesma estrutura e uma forma de escrita mais fechada, sem conectivos, certo? Aí, dando uma resumida no que seria a gramática para os surdos. A gente faz gramática, o surdo fica logo desesperado na sala de aula com esse sinal aqui, porque ele não compreende bem a gramática da língua portuguesa devido a esses fatos. Então, quem é professor aí, tem a compreensão quando vê um aluno surdo e compreender se ele sabe a língua portuguesa antes de exigir, né, essa forma de escrita e de entendimento, principalmente da gramática. Aí, brincadeiras, ó, ela tá fazendo brincadeiras e jogos, certo? Brincadeiras é assim. Jogo, qualquer jogo. Ah, vamos jogar. Jogar. Jogar, certo? O dedão para cima, o dedão para baixo. Jogar. Certo? Aí, ditado. Ditado tem dois sinais. Pode ser ditado assim com a letra D, ditado, ou assim, ó, ditado. Ditado. A letra Y, dedo mindinho, aponta aqui para frente, ó, ditado. Se eu fizer assim na lateral, ó, isso aqui é contar, certo? Tipo contar história. Então, vou explicar, ó, vou contar uma história. Contação de história, certo? Aqui na frente, ó, ditado. Ou com a letra D, ditado. Filme. Filme. Ou filme, certo? Assim, número 2. E coloca aqui em cima da mão. Com a mão fechada ou com a mão aberta, tanto faz para filme. Esse sinal aqui é mais utilizado para gravação. Por exemplo, eu quero que você, aluno, faça uma gravação, certo? O computador tá andando sozinho. Roda de conversa. Roda de conversa. Vamos fazer uma roda de conversa, certo? Em sala de aula. Então, ó, roda de conversa. Duas cadeirinhas aqui. Ó, isso aqui é o sinal de cadeira, o classificador de cadeira. Só que eu não vou fazer a cadeira, né? Isso é, pessoal do Básico 2, se liga aí, é um classificador. Para a roda de conversa, ó, roda. Roda. Eu faço um círculo com as cadeiras. Então, eu preciso que você, aluno, faça uma roda de conversa. Faz o sinal do verbo conversar. Ou roda de conversa, de diálogo, quando é algo mais livre. Calendário, mês e ano. Faz aqui, ó, o sinal. Calendário. Atividade, letra A, palma da mão. Bato, aqui, ó, e abro. Atividade, certo? De novo aqui a configuração do papel. Letra A, de atividade e abre, certo?
atividade. Lembrando que, por exemplo, se for lá na aula de educação física, você, quando for fazer a interpretação de atividade escrita, atividade. Se for atividade física, aí já não é assim, ó, é atividade física, movimento físico, certo? Isso aqui é o sinal de movimentar, movimento físico. Se você está querendo fazer com que o surdo compreenda que é uma atividade física, não uma atividade no papel. Aí, leitura, papelzinho aqui, ó, 2 olhinhos, número 2 e de cima a baixo. Leitura. Leitura. Leitura, ler, mesma coisa. Dicionário, que eu já fiz lá na frente. Livro, letra D, daqui do começo dos dedos até o fim da mão, da palma da mão. Dicionário. Aí, atividade de texto, que é uma correlação, atividade de texto. Aí eu estou trazendo uma contextualização de sinais e curiosidades que geralmente aparecem em sala de aula. Lembrando, como eu falei lá no começo da aula, quem tiver alguma dúvida, chegar aqui no final da aula, professora, esse sinal a senhora sabe, esse sinal a senhora tem. Se eu quiser contextualizar em tal coisa, a senhora pode me explicar e a gente vê. Então, aí contextualizando alguns sinais que são muito difíceis de aparecer em apostilas, etc. Creche. Creche tem 3 sinais. Ó, creche, letra C, e balança. Creche. Creche. Escola, 0. Escola, 0. Por que escola 0, professora? Escola de ensino fundamental. Escola, 1º ao 9º. Escola 1º ao 9º, certo? Escola de ensino fundamental. Escola de ensino médio. Escola 1, 2, 3, em cima do ombro. Fundamental, braço, aqui na lateral do braço, 1º ao 9º, médio em cima do ombro. 1º, 2º, 3º. Mas se eu estou falando ensino médio, 1 e 3. 1 e 3. Não faça 3 direto, porque isso aqui, ó, é ditadura militar. No caso, ditadura militar, faz o D, ditadura militar. Se for só assim, subindo os 3 dedos é militar. Capitão, militar, etc. Aqui, ó. Então, você não pode fazer assim 3 de uma vez, porque aí vai ficar como capitão, militar ou coisa do tipo. Então, ó, 1, 2, 3. Ou 1 a 3, certo? Para escola, ensino médio. Escola fundamental. Então, creche, como a creche atende a partir de 0 ano, né? 0 idade, então vai ficar escola 0, certo? Alguns fazem escola 0 e idade, mas o surdo compreende. Quando fala escola 0, ele entende que é escola de bebezinho. E tem esse sinal aqui lá no sul, ó, que é tipo o número 5 e desce. 5, assim, ó, e arrasta aqui no dorso inteiro do braço. Como se fosse algo remetendo a até 5 anos de idade, certo? Já que a creche ela vai até os 5 anos. Então, ó, tem esse creche, letra C aqui, faz o sinal de bebê, e tem escola 0. Universidade. Ó, universidade, letra U, sobe. Letra U, daqui, ó, da frente do rosto, no espaço neutro, na altura do queixo, e sobe. Universidade, certo? Aí tem universidade e tem vários contextos. A universidade, que a gente sabe que é o espaço de faculdades, onde tem os cursos de todas as áreas. Aí vem a faculdade. Pega aqui ó, os 2 dedos, como se fosse o dedinho da cola, e pega a testa toda e puxa para frente. Eu nunca vou esquecer da frase de
Wodney. Eu nunca vou lembrar o nome dele. Pronto, ele falou que isso aqui é porque é puxando o juízo do cara. Pronto, é mais ou menos isso. Certo? Então, A imagem sumiu. Eu nunca aprendi o nome, não. É um negócio meio triste. Então, ele fez que é puxando o juízo. Espera aí que meu celular vai descarregar. Então, aqui, ó, faculdade, certo? Aí, alguns contextos. Faculdade, universidade, a gente pensa aqui em Universidade Federal. UFPE. 3 dedos, alguns dos 4, certo? Aqui, ó. UFPE. A mão na frente e os dedinhos aqui. UFPE. UFRPE. Aqui no dorso da mão e faz assim, ó. Que é a graminha que tem, porque eles são referentes ao símbolo das universidades, certo? A UFPE é aquele foguinho que tem no brasão da universidade. A rural, ela tem tem tipo um homenzinho, né? Com a gramazinha, então rural, tem aqui a gramazinha, rural. Se for o FPB é assim, ó. Ou com os 4 ou com 3 dedos aqui passando na frente, assim, ó. Porque tem 3 risquinhos na frente do brasão. Aí o FPB, o PE. O PE, ou ele só soletra o PE, que eu acho mais fácil. O PE, certo? Do P você já puxa o E, ó. PE. O PE. E alguns fazem assim. O PE. Faz o U e faz o P e o E aqui na frente. O PE. IFPE. IF. IF. Aqui na frente do peito. Em FPS. FPS ou é Faculdade de Saúde, Faculdade de Saúde Pernambucana, ou soletra FPS, certo? A minha colega que trabalha lá, geralmente ela soletra. Ou ela faz Faculdade de Saúde Pernambuco, ou ela faz FPS. Eu nunca vi ela fazendo um sinal específico de lá. Onde é que eu tô? IF, IF, um I e um F aqui, ó, no peito. IF. Alguns surdos fazem bolinha assim, ó, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Por conta do desenho da marca do IF. Católica é o passarinho. Aí, Universidade Católica, certo? Para contextualizar melhor. Federal, federal em geral. Não sei o sinal da universidade. Então, eu vou fazer, ó, Universidade e o F. Federal. U subindo e F. Universidade Federal, certo? Ou eu posso dizer universidade pública. Universidade, governo, certo? Tudo que é público é governo. Escola pública, escola, governo. Faculdade pública, faculdade, governo, certo? Tudo que é público, eu vou utilizar o sinal de governo. Independente se é do estado, do município, se é federal, público é o sinal de governo. Funcionário público, dia do funcionário público, que foi ontem, então, ó. Funcionário do governo, independente de ser da esfera municipal, estadual ou federal. E privado, ó, privado faz assim a patinha da galinha, número 2, com o dedão, e toca aqui no peito. Privada, dá uma batidinha assim, ó, privada. Se você fizer assim para frente, é Portugal. Portugal, o país, certo? Então, ó, privada e pública, certo? Privada e pública. Aí, seminário.
pessoa chega na faculdade, tem que se acostumar com o seminário. Seminário, ou ele é assim, parece o sinal de sociologia, na verdade eles são iguais. Seminário ou seminário. Certo? Eu prefiro esse aqui. Apresentar seminário. Letra S em volta do dedo indicador. Seminário. Aí, palestra. Aqui o microfone. E aqui a pessoa falando. Certo? Para o surdo tem essa identificação, que geralmente tem uma pessoa falando e um intérprete sinalizando ao lado. Então, gerou esse sinal para palestra. Certo? Que é o mesmo sinal anterior que a senhora fez, professora. É, o Basicamente. sinal de seminário. É o mesmo sinal que usa para seminário. No caso, você vai contextualizar o que é que você está fazendo. Se o professor Ok. pedir o seminário, você vai dizer, explicar, aí vai explicar que é seminário ou soletrar. Seminário, para Ok. o surdo. Aí, curso técnico, curso, aqui no dorso da mão, ó, letra C, curso. Técnico, letra T, bate aqui no peito. Curso técnico, dá uma batidinha. Algumas pessoas fazem isso aqui, ó. Isso aqui não é técnico, isso aqui é tecnologia. Tecnologia do peito e faz um zigue-zague aqui para fora. Se for curso de tecnologia, aí pode até ser, né? Então, curso e dá uma batidinha para técnico. PowerPoint, slide, apresentação. Então, vai ser assim, ó. Dá 2 beijinhos aqui, 2 beijinhos, 2 conchinhas aí, abre. Certo? PowerPoint. Aí tem o sinal do PowerPoint, por exemplo, se você for explicar ao professor, o aluno, eu vou fazer uma apresentação. Uma apresentação é assim, ó, mão aberta e o número 1 aqui na frente, uma apresentação em PowerPoint. E algumas vezes, para não ficar o tempo todo, PowerPoint, ele faz, por exemplo, passa isso aqui, ó. Isso aqui é o sinal de slide, no caso de 1 em 1 slide, ó, slide. Então, ó, próximo, slide. Certo? PowerPoint e slide. Laboratório, falei, é igual ao sinal da disciplina de química. Laboratório. Estágio. Ó, estágio é esse sinal aqui, ó. Isso aqui é o sinal de treino. Treino é treino, jogo é jogo. Então, ó, estágio. Treino. Ou a letra E. Arrasta aqui, ó. Do mesmo jeito. Porque é uma ideia de treinar para ser profissional. Então, do mesmo jeito que eu faço treino, eu faço com a letra E, certo? Então, tem esses 2 sinais. Se você fizer assim, você vai ter que explicar que é estágio profissional, estágio, faculdade. Ele compreende, o surdo compreende. Bolsa de estudo. Ó, bolsa em geral ganha uma bolsa, passei numa bolsa. Pode ser o sinal de bolsa. Surdo usa o sinal de bolsa mesmo, bolsa normal. Ó. Bolsa, só que contextualiza. Bolsa de estudo. Certo? Bolsa de estudo. Pesquisa. Pesquisa. O papel aqui, ó, dedo indicador, arrasta na palma da mão. Pesquisa. Projeto. Projeto. Aqui o papel de novo e o dedo indicador, ó, cada linha. Ou projeto com a mão aberta, ou projeto. Letra P e arrasta até o final da mão. Projeto. Certo? Então, são 3 projetos. Projeto, projeto e projeto. Certo? Aí, projeto vestibular. Alguns surdos mais antigos vão utilizar letra V e passa aqui, ó, no cabelo. Não sei nem se hoje os meninos, quando passam no vestibular, se raspa a cabeça. Mas a ideia era essa. Então, ó, vestibular ou com a mão fechada. Vestibular.
certo? Vestibular, mestrado. Mão fechada, pegando aqui do dedo médio, perto do dedo mindinho, o dedo da aliança, puxa aqui, ó. Letra M, mestrado. Doutorado. D-R. D-R. Doutorado. PhD. PhD. Ou PhD. Certo? Que é pós-doutorado. Aí, passar. Palma da mão e, ó, passo para cima. Passar. E reprovar. Reprovar. Dedo indicador e faz como se estivesse fazendo um X, certo? Para reprovar. E aí, por último, eu fiz cursos, certo? Para que eu botei 3 bolinhas. Para diversos cursos. Por exemplo, curso, aí vai. Curso de licenciatura. L. Aí, licenciatura em qualquer coisa ali das disciplinas que a gente já passou. Letra L. E isso aqui, ó, que é o sinal de ensinar, certo? Isso aqui é ensinar. Ensinar. Então, ó, ensinar, pega a letra L e licenciatura. Bacharelado. Letra L de novo. Letra U, vira. Palma da mão para baixo, palma da mão para cima. Bacharel. Licenciado, bacharel. Certo? Aí pega lá os sinaizinhos da disciplina e coloca aqui se você é bacharel ou licenciado. Alguns cursos superiores. Administração. Dinheiro circulando. Certo? Dinheiro circulando. Outro curso. Engenharia. Para frente. Abre a luneta para frente. Não é bem uma luneta, né? A engenharia tem diversas engenharias. Engenharia civil, certo? Engenharia de prédio. Engenharia civil. Engenharia de pesca. Engenharia mecânica, é o sinal de motor, certo? Engenharia agrônoma, faz o sinal de roça, de fazenda. E aí vai as diversas engenharias. Arquitetura, a régua. Psicologia. Psicologia. Enfermagem. Faz assim, ó, como se fosse o clipes. Aqui na testa, enfermagem. Ou a cruz aqui no braço, certo? Para enfermagem. Bora ver no mais curso aí, que a cabeça já foi. Informática é o mesmo sinal de computador. Economia parece com administração, é a mesma coisa, o mesmo sinal, tem que explicar, soletrar, que é economia, certo? Economia doméstica. Economia, administração, casa ou administração, família, certo? Gastronomia é cozinha e faz esse sinal aqui, ó, do chapéu. Que não é chapéu, eu sei, mas eu esqueci o nome. E olha que eu dei aula 1 ano para o curso de gastronomia. Então, vai fazer aqui, ó, gastronomia, cozinhar e o chapéu. Alguém falou alguma coisa, mas eu não foquei. Pedagogia. Pega aqui no braço, daqui para cá. Pedagogia. Aí, se for psicopedagogo, ó, psico, pesquisa aqui na cabeça, psicopedagogo, certo? Aí, os outros cursos são relacionados à disciplina, mesmo sinal da disciplina, certo, pessoal? Acho que eu acabei. Se tiver mais um curso Mas, aí, pode falar. professora, Sim. veja só, no caso, eu
faço faculdade de licenciatura em letras, ficaria assim? Não. Curso de licenciatura em letras. Letras, o nome do nosso curso é esse aqui, ó. Letras. O L arrasta aqui, ó. No ponto do dedo, na ponta do dedo. Letras, certo? Aí você vai ter que explicar. Letras, português. Letras, inglês. Letras, sei lá, espanhol. Letras, francês. E por aí vai, letras. Letras libras é o único que tem de diferente. Letras libras é assim, ó. Letras libras. Tem o L e aqui o sinal de libras ao lado do L. Aí você vai explicar, né? Se o Sul perguntar se é uma licenciatura ou um bacharelado, aí vai fazer curso de letras, aí licenciatura, certo? Ou curso de letras bacharel. Pronto, tem mais algum curso? Eu não lembro mais de nada. Chegou numa altura que a voz acabou. Da aula de máscara é horrível, viu, minha gente? Esse negócio de presencial, ele veio para matar o professor. Deixar registrado aqui, que a conta é do governo mesmo. E a pessoa chega o fim do dia sem voz. De ficar gritando com aquele negócio na cara. Aí, ó, pessoal, encerrada a aula, eu vou postar uma atividade para vocês responderem até a próxima semana, um questionáriozinho sobre educação e profissões, no caso, contexto. Na próxima semana, a gente vai trabalhar no contexto saúde, certo? Tudo relacionado à saúde, estabelecimentos, profissões, etc., como a gente fez hoje, na próxima quinta-feira. Aí vocês aí que estão aí no chat, quem falou, mas quem não falou também, escreva seu nome e o seu dia de curso. Quem é do básico 1, escreva aí, seu nome e o nome básico 1. Eu vi que algumas pessoas caíram, mas eu vou passar um formulário devido a isso, para não ficar com a falta. Então, quem está aí, escreva o nome no chat para registrar a sua frequência de hoje, certo, pessoas? Tá acabando já. Todo mundo já colocou o nome no chat. Então, até a próxima aula. Dúvidas, reclamações lá no WhatsApp. Professora, ficou um negócio aqui, lembrei agora, um sinal que eu queria saber. Pode perguntar lá no WhatsApp que eu respondo, certo? Qual é o sinal que é. E próxima semana a gente se encontra. Tchau, gente. Até a próxima.